Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Hebron Church. E nesse episódio nós teremos aqui uma pessoa muito especial, né, que nós vamos conversar sobre vários assuntos. Eu tenho certeza que vai ser edificante para a tua vida, que é o meu amigo Bispo Ivo Silveira. Bispo, é Bispo Ivo da Silveira ou Ivo Silveira? Ivo Silveira. Na verdade, meu nome é José Ivo da Silveira, né? Mas optei pelo Ivo Silveira só, né? Mais Preferia fácil. me apresentar até na advocacia, aproveitando já fazendo comercial também. Ó, nem esperou a gente chegar lá, hein? Tá certo, tá certo. Né? Mas eu optei pelo Ivo Silveira. Não. Só, né? Maravilha. Tá mais simples. Ah, então é... Inclusive, né, é engraçado, né? Eu tava vendo o podcast com o Apóstolo, né? E a questão dos nomes, né? Você tem o Augusto. Sim, sim. Meu pai é Raimundo Augusto da Silveira, né? O meu irmão era Carlos Augusto da Silveira. Acabou não vindo Aí Augusto pra você, mim. José Ivo. Sou José Ivo da Silveira. Não, isso é engraçado porque o Guilherme vem da minha tia, né? Minha tia Marilda. Ela gostava muito desse nome, tanto que um dos filhos dela tem esse nome também, meu primo chama Guilherme também. E minha mãe queria que eu fosse doutor e gostava desse nome Augusto, né? Aí ficou Guilherme Augusto, mas diferente da sua família, ninguém da minha família tem Augusto, Tem né? Augusto. Eu tô do mesmo jeito que você não tem eu isolado, eu sou do lado de cá. Eu falo, meu Deus, ninguém tem Augusto. Mas, Bispo, uma honra ter você aqui com a gente, né? Para participar desse podcast, segundo episódio. E eu tenho certeza que vai ser de bênção, né? O teu testemunho, sua trajetória, aquilo que você vem desempenhando no nosso ministério, na área profissional, que Amém. já deu uma palhinha, né? Nem deixou a gente chegar. Não, mas é bênção. Eu tenho certeza que vai ser bom. Contar um pouquinho da sua história. Eu sei que é no podcast do que nós falamos, nós estávamos falando sobre missões lá e a diferença de você ir para um outro país, uma outra cultura. No seu caso, você se mudou para o mesmo país, Verdade. porém com uma cultura completamente diferente, né? Verdade. É verdade. Bom, é muito bom estar aqui, né? É muito bom ter esse papo contigo. Né? É muito bom estar com vocês aqui, né? Então, a minha primeira experiência assim, com o Senhor foi ali por volta dos 12 anos, né? Onde eu venho de um lar católico, né? E quando tinha aquelas aulas de catecismo, né? A minha primeira experiência foi voltada à palavra, né? Ali de Êxodo 20, quando eu li ali sobre a questão das imagens e esculturas, né? E eu me perguntei, né? Se a Bíblia condena, por que nós temos tantos assim? Então ali, a partir daquele período ali, eu tomei a decisão de não fazer parte mais daquele credo, né? Mas também não optei por nenhum outro, né? Permanecia a minha oração era só Pai Nosso, né? Porque eu entendia que fazia parte de algo com Deus, mas eu não tinha um relacionamento aprofundado com Ele, né? Passaram-se os anos. Tive uma vida, um período de adolescência e juventude sem conhecer o Senhor, né, no mundão. E em 1998, 97, 98, assim como o apóstolo estava comentando aqui com relação à questão musical, eu também, né, eu tocava numa banda de punk rock. A gente tinha uma banda de punk rock, os Batistacs, e a gente estava gravando demo, né? Naquela época era fita demo, né? Para gravar, para poder participar dos festivais. E eu escrevia a música, né? Assim como era eu e um outro colega que escreviam as músicas da banda. Então nós já tínhamos já um número de músicas para gravar. Estávamos inscritos para o festival, para o Skol Rock, né? Que era o festival da época, né? do rock. E entrou um guitarrista para a banda, desviado.
eu lembro, a experiência que me marcou foi essa, né? Uma das experiências que marcou foi essa. A gente, durante um ensaio, a gente parou, o pessoal fumando maconha, fumando baseado. E aí o rapaz saiu, vi que ele tinha subido na laje, falei, se aconteceu alguma coisa. Aí quando eu subi, ele estava chorando, né? Falei, e aí, o que aconteceu? Ele falou, não, se eu te falar, você não vai entender. Eu falei, tenta explicar. Eu não tenho saudade do Senhor. Eu falei, é mesmo, rapaz? E pouco tempo depois ele voltou para a igreja. E chegou a uma situação que nós estávamos com 3 guitarristas, todos desviados. E aí o que aconteceu? Chegamos a fazer a visita na igreja, o pessoal da banda, olha só, galera do punk rock, indo para a igreja, todo mundo de preto. Igreja tradicional. Igreja tradicional, que é depois que o seu pai, hoje o apóstolo Romildo, se tornou pastor depois. Sim. O pessoal depois falou pra gente que achou que a gente tinha ido pra lá, queria arrumar briga, alguma coisa, que eu vi todos aqueles camaradas chegando de preto na igreja. Mas então aconteceu isso, né? Houve esse meio que esse atrativo de Deus, né? E ali em 98, eu perdi um irmão, ele foi assassinado, né? Ele tinha uma padaria, ele foi assassinado. E ali foi uma experiência muito, assim, Deus faz coisas que... Quando me falaram do que tinha acontecido, eu entrei no estabelecimento, tinha poça de sangue, de onde ele tinha sido atingido. Sei que o clima é meio pesado, né? Comentar sobre isso, mas foi assim que aconteceu, né? E quando eu entrei lá no ambiente, tinha uma Bíblia no balcão. E eu sabia de quem que era, né? Que era da irmã do guitarrista que tinha tocado com a gente. Então, ali foi meio que uma amostra do que Deus estava por fazer, né? Porque um mês depois, essa mesma pessoa que matou o meu irmão, ele acabou dando 6 tiros em mim. Não fui atingido. Saí de onde eu morava e fui lá para Peruíbe, né? Litoral aí paulista. Fiquei lá durante algum tempo e lá foi a primeira vez que eu ouvi Deus falar comigo, né? Eu fui em uma reunião, justamente quem me levou? O guitarrista. Deus abençoe sua vida. O guitarrista me levou nessa reunião, nós fui. E ali o Senhor falou comigo lá dentro da parábola de Mateus capítulo 13. O semeador saiu a semear. Ali foi a primeira vez que eu tive um contato com a palavra de Deus mesmo, né? Porque nós temos tantos contatos, né, com a Bíblia, né, ou com os escritos, mas você ter o contato com a palavra mesmo de Deus, foi essa minha primeira experiência, sabe? Mas mesmo assim, naquele dia eu não entreguei minha vida para o Senhor. Mas ali foi mais ou menos no início de dezembro. E no dia 25 de dezembro daquele mesmo ano, todas aquelas pessoas que estavam envolvidas na morte do meu irmão e daqueles que tinham tentado contra a minha vida vieram a falecer. Teve as confusões deles lá mesmo, né? E no ano de 99 eu me rendi ao Senhor. Então, ali começou a minha trajetória com o Senhor, né? Com quantos anos você Eu estava com 19 anos. 19 anos. 18 anos, né? 18 anos foi quando eu aceitei Jesus mesmo, porque em setembro eu completei os 19 anos, né? E ali, por isso que eu até trouxe a minha Bíblia, né? Porque eu não sou nada sem ela, né? Eu não sou nada sem o Senhor Jesus, né? E a questão da palavra está muito ligada à minha identidade, né? Acabou sendo algo que se conectou muito com a minha identidade, né? A questão da palavra, né? Porque logo que eu entreguei minha vida para o Senhor Jesus e que Ele se revelou a mim, houve algo assim, o apóstolo comentando aqui, né, da questão da experiência dele com a palavra, e me fez lembrar muito, né, do que aconteceu comigo, né? Houve até minha de estimação é essa mesma, né? A pessoa disse assim: você já comprou uma Bíblia? Eu falei: não. Ele falou assim: mas olha, não compra não que eu vou te dar uma.
E assim que essa pessoa me deu, que é essa daqui, inclusive essa justamente, já troquei tanto de capa dela, mas quando essa pessoa me deu, foi uma coisa muito louca que aconteceu comigo, sabe? Eu não tinha não tinha hábito de leitura e dali em diante o Senhor A chave virou uma chave. Então assim, era de manhã, de tarde, de noite, todo o tempo que eu tinha, eu queria estar lendo, eu queria estar aprendendo, eu queria entender. E já comecei a tocar na igreja também, mas eu ouvia os pregadores, eu ficava fascinado, sabe assim, a construção, a conexão de cada versículo, de cada assunto, eu gostava muito de ouvir e gosto, né? Isso você vai depurando, né, também com o tempo, mas me aguçou muito isso, a conexão de versículos, né, dos assuntos, as interpretações, a hermenêutica, né, os assuntos que estão correlacionados, né, o alinhamento, né, de cada assunto. Isso é como na música, quando você ouve alguém que toca bem, alguém que conhece. Não é verdade? Então, assim, a palavra se tornou assim para mim, sabe? Então, ali eu... no ano de 99, fui tendo um conhecimento meio esporádico. E 2000, eu tinha muitas discussões, comecei a ter muitas discussões teológicas, né? Uma questão que outra vez a gente estava conversando, sabe? De você começar a discutir muito Bíblia. E aí meu pastor falou assim para mim, pastor Claudemir, né? Tem uma dívida de gratidão com ele também. Ele disse assim, vamos comigo no seminário teológico. Eu falei, não, isso aí é coisa do homem e tal. Ele, não, vamos lá para você experimentar. E aí fui com ele uma noite para assistir uma aula, para depurar, para experimentar uma aula, né? E aí fiquei fascinado com aquilo. E aí já fui fazer teologia. E aí depois que fiz teologia, já no período já do apóstolo Romildo Neto. Calma, vamos com calma. Não, meu pai tava falando, nossa, você ficou lá, tava me cortando. Eu falei, você já queria contar a história toda de uma vez? Calma. Então, ó, vamos voltar. Então, com 12 anos você teve aquela... Poxa, eu tô no lugar errado, mas não sei onde eu devo me colocar ainda. Perfeito. Né? Então você teve o conhecimento que aquilo que você estava seguindo tinha algumas divergências com a palavra. Sim. Isso é muito importante, né? Porque quando a gente conhece a palavra, ela vai nos libertar. Sim. Né? E até antes, assim, sua família era católica praticante. Sim. Ou praticante, Sim. tal. E eles tinham essa questão de ler a palavra, tinham o contato com a palavra, ou era aqueles praticantes de estar na missa? Não, só na missa, e tanto que em casa nós não tínhamos Bíblia. Não tínhamos. Só na escola mesmo? Só que eu vi lá, né, que eu entendi que estava lá na Bíblia, mas nós não tínhamos esse contato em casa mesmo. E você chegou a comentar com seus pais esse... Sim, para você ver, né, assim, olha, acontece algumas coisas na vida da gente, né, que os mistérios, né, do Senhor, né. Meu pai chegou a me bater, né, porque eu já não queria mais participar daquilo. Mas passados os anos, depois que meu irmão veio a óbito, a questão do assassinato dele, e então a padaria fechou. Inclusive quando eu conheci o Senhor, começou a ter confusões em casa por conta de eu orar no meu quarto. Então eu comecei a fazer o quê? Nós morávamos, tinha um salão da padaria e nós morávamos embaixo. Então eu subia para esse salão da padaria, ali, ficava na minha ali, era o meu cantinho de oração. Me lembra muito o quarto de guerra, sabe, do filme? Porque o que aconteceu? Aquele lugar onde eu orava, onde era a padaria, depois que meu pai vendeu a casa, nunca mais deixou de ser uma igreja. Né? Você conhece. Até hoje é uma igrejinha lá. Uhum. Então, assim, já foi vendido, já foi trocado, sempre tem uma igreja lá. Eu estava conversando com um irmão que ele é de lá, ele é verdade, pois ali era meu cantinho de oração. Né? Uma coisa que... As coisas que... plantadas ali. Perfeito. Sabe? Mas
acontecia isso, né? Minha família toda católica. Então, assim, a discriminação, né? Até hoje ainda acontece muito, né? Apesar de ter primos, né, que conheceram o Senhor, como é o caso do Flávio, da Vivian, que é 12 lá do apóstolo Romildo. Então, assim, mas a maior parte é católica, né? Então, assim, sofri muito no começo da fé essa questão da discriminação, né? Isso você já estava aqui em São Paulo, né? Aqui em São Paulo. Eu não comentei isso, né? Então. Nós sou da Paraíba, né? Eu louvo muito a Deus pela vida que o Senhor me deu, sabe? Por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, né? Na minha trajetória, né? Nós nascemos lá na Paraíba, no Souza, e a nossa vida lá era muito difícil, né? Muito difícil. Na nossa casa não havia energia elétrica, né? Ontem eu estava falando com a minha esposa, né? E com a minha avó por parte da esposa, né? Que a gente quase não comia carne, né? Vinha assim, a gente veio ter o hábito de comer carne aqui, né? Porque lá, assim, era uma vida muito difícil, né? A gente vivia de plantio, então, assim, era aquela peça única de roupa para você sair, era aquela... Não dormia em cama, né? Eu vim dormir em cama aqui, após já os 8 anos de idade. Nós dormíamos só em rede. Então era uma vida muito difícil. Não havia energia elétrica, não havia gás, era tudo no fogão a lenha. Então, assim, para ir para uma escola era quilômetros de caminhada. Então era uma vida bem difícil. Viemos para cá em 1989, não é? E é isso. E estamos vivendo aqui. Tá indo. Tá, então depois você se converteu, aceitou Jesus, né? Teve essa... Que até hoje, né, um chamado seu, a palavra, a gente entende isso. Né? Começou então essa vontade de querer aprender, porém da sua maneira ali, sim, até alguém abrir a sua visão e falar, poxa, vamos entender, né? É a importância do discipulado, né? Sim. A importância de você ter alguém que te diga, vai nessa direção, sabe? A importância de você ter uma metodologia e de você ter alguém que te acompanhe, né? Uhum. A visão celular é maravilhosa nesse sentido, né? Sabe? Quando nós conhecemos a visão celular, foi um encontro de tantas coisas, de coisas que nós procurávamos, né? Uhum. Lembro-me quando o apóstolo, então, pastor Romildo, veio para cá, ali pelos idos ali de 2005, né? E você... aqui na Sabesp foi em torno disso. 2005. A gente antes era no Silvina. Você magrelinho, né? Pequeno ainda. Mas foi algo transformador, né? Porque uma coisa que o apóstolo disse naquela época que marcou, né? Ele falou assim, olha, se a gente tem uma meia dúzia de louco aqui, a gente vai incendiar, e foi o que aconteceu, né? Sabe, eu colei nele, eu falei, eu preciso aprender muito com esse camarada, né? Recém-chegado do campo missionário, né? A apóstola achava que ela era boliviana, né? Sim. A apóstola eu achava que ela era boliviana, né? Falava. Era caladona. Mas assim, aí naquele período ali, eu já tinha feito a teologia, né? E fui fazer missiologia, né? Você fez um seminário de teologia pelo... Eu comecei a fazer pelo FEBS, que é a Bet Shalom, que era com o pastor Tarcísio, né? Que hoje é presidente do campo São Bernardo, aí, da Assembleia de Deus do Campo São Bernardo. Um homem de Deus também, sabe? Chorei muito sendo ministrado nas aulas dele de missões transculturais, teologia da reforma, um homem de conhecimento muito vasto. Mas a importância dessa questão de você ter alguém que te oriente. Né? Assim, então, quando eu já tinha
crescido um pouco, né? Quando o pastor Romildo, ou então pastor Romildo, né, veio para cá, foi ainda algo mais, né? Porque assim, já me levou para para outra área que eu não tinha, que era a questão do evangelismo, né? Aí naquele período, foi o período do seminário aqui, né? Você nem se lembrava, né? Até comentei, né? Que dia de sábado eu vinha te buscar aqui, né? Era 10 horas da manhã a aula, fazíamos as... Não, além disso, né? Pensei que você ia falar da questão das células. Das células. Sim. Não, mas pode falar disso daí. É verdade. Era 10 horas da manhã, eu vim te buscar no sábado aqui, que então o pastor Romildo cortava cabelo lá em Diadema, sim, né? Aí tu ia pra lá dormir. Mas aí assim, aí tinha os cultos dos lares, né? Chegamos naquela época, estávamos com 20 células, né? Sim. 20 células. Eram 4 cultos que fazíamos por dia. Aí te pegava na escola, que acabou. Eu não lembro os dias que era, tinha uns dias específicos que te pegava e você ia comigo lá para as células lá. Com violãozinho. Violão. Então a gente fazia o culto no lar, né? Frutífero também, né? Então, assim, quando nós conhecemos a visão celular, quando nós saímos lá da Assembleia e houve o projeto Hebron, conhecemos a visão celular, foi algo assim que já foi bem natural, né, pra gente. Né? Era algo que a gente já fazia, porém já fazia sem tinha aquele modelo, não, exatamente, esse é o modelo. Exatamente. Sem essa questão de você ter a visão correta, né? Você ter uma visão alinhada, né? Sim. Porque aí nós, a princípio, passamos pelo encontro lá pelo G12, né? Mas não nos identificamos, né? Eu lembro quando eu lembro se era pastor Romildo ainda, ou se ele já era bispo na época, quando ele trouxe pro conselho de pastores na época, né? Para a liderança da igreja, que deveríamos escolher, né? Precisávamos escolher em que direção nós iríamos andar, né? O G12 ou o M12, e ele explicou a diferença e foi unânime o M12, né? E aí fomos para Manaus e ficamos encantados, né, com a visão celular, no modelo dos 12. Foi no mesmo ano que você. Foi. 2012. Foi assim... Foi encantador. Não, você foi no segundo ano, né? Que nós fomos pra lá. Você foi em 2011 com a galera Fomos toda, aquela galera que pegou lá o Febre Amarela lá. Quase todo mundo. Meu Deus, quase uns discípulos partiam pra glória. Foi. Eu tenho os vídeos lá ainda lá, que você pescou lá no Rio Amazonas lá. Lembra então, lá? Nossa, o pessoal lá queria voar na gente, né? Arrancamos o peixe lá, não podia. Eu pensei que era pra pescar mesmo, né? Pois é. Era só pra alimentar os peixes. Era só pra brincar, cada peixe gigante. Mas isso que você falou sobre discipulado realmente é muito importante. Muito. Né? Tanto que o bispo foi o meu primeiro discipulador. É verdade. Né? Meu primeiro discipulador desde a época da Assembleia, né? Que nós caminhávamos juntos aí nos cultos dos lares. Eu fui teu chimbal na bateria, eu lembro... Eu lembro muito disso, sabe? Você lembra disso? Lembro. Eu te pegava aqui pra tocar a batera? Lembro. Aí eu lembro de você fazendo chimbal pra você tocar a batera. E hoje toca muito mais do que eu. Tá? A bateria eu deixei pro Jô, né? Batera eu não toquei, você assim, mas você... Então, porque eu tava até comentando, falei um pouquinho no podcast com meu pai. Eu não ficava na sede, né? Então, eu lembro do Elias... Diácono Elias, que a gente ia pro Silvina, um tempo em Diadema, fiquei um bom tempo em Diadema. O senhor te levou para missões aí eu já estava urbanas. fazendo missões urbanas e depois já era Hebron. Verdade. Né? A gente já tinha fechado as outras igrejas, que foi na época da gente alinhar todas essas coisas aí, que eu vim pra sede. Foi. Mas antes era um período aí missionário. que você foi para fora. Então. Mas foi muito bom, né? Foi um período assim de... Todos crescemos, né? Todos crescemos. É uma coisa que eu estava comentando com os discípulos recém-chegados lá na célula. E eles tinham vindo de um outro ministério e nós comentamos isso com eles, né? Aqui você está cercado de pessoas que querem crescer. Né? De pessoas que
que querem se aprimorar, que buscam por excelência, né? Uhum. É uma das marcas dentro da Hebron, Sim, né? é um dos nossos valores, né? A questão de excelência. É verdade, excelência, né? Essa busca por excelência, de melhorar, né? De oferecer uma boa palavra, de oferecer uma boa música, né? E uma qualidade de organização. Então, a Hebron nasceu disso, né? Uhum. E quando você me convidou para vir, eu comecei a lembrar, o senhor me fez lembrar disso, sabe? A Hebron nasceu de uma das coisas que a Hebron nasceu foi de santidade, né? Porque eu lembro que uma das motivações, não quero entrar em detalhes aqui, né, claro, mas uma das coisas que nos levou a sair de lá do antigo ministério foi a não aceitação de pecado, né? Sim. Em âmbitos de liderança. E a Hebron nasceu disso, né? De um desejo de excelência, né? De oferecer ao Senhor algo digno daquilo que é Uhum. Uma pra oferta ele, com né? cheiro suave, né? Exatamente. E aí eu lembro dessa tempo de percussão, né, que eu aprendi com você. Na época tinha uma galera, não tinha como, né, A eu galera era tocar forte, ali né, era? bateria. Nossa, os caras tocavam demais. E eu ali com 9, 8 anos, eu lembro das tardes da bênção. Verdade. Nossa, eu sofria porque foi um momento de aprendizado, né? Porque você não sabia pra onde que a irmã ia conduzir o louvor, você não sabia se ela ia parar, se ela ia continuar. E aí você ficava naquele... Mas foi um aprendizado, né? Você saber se virar ali. Verdade. E foi muito bom essa época de percussão, de bateria. Verdade. Aí o Gisiel, que ficava ali... Ó, não sei se o Gisiel tá vendo, mas eu torcia pra ele faltar no culto. Ficava lá, não, ele vai faltar, tomara que ele não venha pra eu tocar. Me perdoe, Gisiel, você tá assistindo aí. Mas eu lembro da percussão, eu lembro Você lembra que você tocava com... A gente colocava um negocinho de madeira assim pra dar alcance. Banquinho. Você lembra? Lembro. Pois é, eu lembro disso. Eu lembro daquela... Da ocasião lá dos fogos. Eu nem ia falar isso aí. Dos fogos, virou trauma isso daí. Não, né? mas depois eu fui curar, depois do encontro. Mas hoje, você que cuida, que é o líder dos músicos aí do Ministério do Louvor, você entende isso, né? A questão da manutenção, né, dos instrumentos, né? É muito importante, né? Não é só tocar, né? Precisa manter, né, o instrumento, precisa cuidar do Não, por isso que eu instrumento. falei pro meu pai, nem solta fogos. Pois é, mas foi um tempo muito legal, né? E assim, nós tínhamos um grupo forte, né? Hoje nós também temos, né? O Senhor, sempre dentro da Hebron, foi uma das marcas também, né? Foi de um ministério musical muito, muito sólido, né? Muito forte, né? Bem, de pessoas que buscam... Comprometidas, que buscam excelência, né? Que querem apresentar ao Senhor algo digno dele, né? Tanto que os nossos ensaios era aquela... Lembra da diminuta? Nossa, lembro. Cada detalhe... Exato. Eu lembro na bateria, o jeito de tocar no prato, a quantidade na virada, a quantidade de nota que você ia fazer, tudo era naqueles mínimos detalhes. Os mínimos detalhes. Mas... acho que chegava nos cultos, né, a gente via que, valeu a pena. Né? E isso é muito importante, a gente se atentar aos detalhes. Verdade. Né? Porque entrar naquela fase de comodismo, eu já sei, né? Tá eu muito já bom. tenho. E aí você vira uma rotina, né? Fica Verdade. muito robótico. E quando a gente vai falar sobre adoração, a gente não. Cada culto é diferente, cada música, mesmo que for a mesma música que a gente vai tocar, o ambiente é outro, né? A intensidade é outra. Então a gente precisa estar atento também a esses detalhes e deixar o Espírito guiar, né? Mas é outra característica da Hebron, né? Assim, desde o início, o que eu lembro, né? Dentro dessa questão da música, né? É a identidade, né? Uhum. A gente sempre teve uma identidade. Por mais que tocasse músicas conhecidas, né? Por mais que nós procurássemos
tirar ali a Seguir imperfeição, ali fielmente aquilo que está lá, mas sempre com o toque do improviso nosso, né? Com as nossas características. Isso é muito bom, né? A adaptação ao que é nosso, imprimir a nossa digital ali. Também. Imprimir nossa digital, a nossa característica. É exatamente a nossa realidade, né? Sim. Mas e eu fico muito feliz, né? De te ver como está, né? Quando eu te vejo ministrando, eu falo, nossa, fico muito feliz. Valeu muito feliz a pena mesmo. tirar aquele moleque da cama. Eu fico muito feliz. Pegava no pé demais, nossa. Eu lembro uma vez a apóstola, nossa, brigou comigo. Não sei se você lembra disso aí. Ele é só uma criança. É só uma criança. Você Você lembra disso? Lembro, Nossa, lembro. gente, né? Porque assim, eu acreditava muito, eu acredito em você. Né? Acreditava muito. Até me emociona, né? Mas eu sempre te vi com muito potencial e eu sempre te vi como você tem se tornado hoje, eu acho. Sim. Acho que é bem mais ou menos isso, sabe? Eu acho que isso é muito legal, né? Porque assim, eu tive pessoas assim que... O apóstolo Romildo nem fala. Tive pessoas que acreditaram em mim. Tenho uma dívida muito grande com o apóstolo nesse sentido, sabe? Essa casa aqui, né? Esse lar, né? Eu me sinto muito em casa aqui. Né? Me sinto muito filho, muito irmão. É o irmão mais velho, né? Me sinto bem mais muito, velho. Porque assim, é uma casa que me acolheu muito, Sim, né? sim. Me acolheu muito, em um momento assim, muito difícil da minha vida, né? Quando eu conheci o apóstolo, por mais que eu já tivesse tido já uma experiência com o Senhor e ter tido uma experiência mesmo na palavra, e quando o apóstolo veio para cá, eu estava num momento muito difícil assim da fé, né? Estava caído, né? E eu lembro que após as repreensões, né, que houve, né, do período que ele chegou, assim, o Senhor me tratou muito, o Senhor me lapidou muito e usou muito a vida dele. Usou mesmo. Então, assim, alguém que acreditou em mim, né? Porque naquele período ali, ele já me indicou lá lá na sede, né, para trabalhar com missões lá. E aí, aquela época foi uma época muito doida. Eu acho que, assim, é que o tempo muda, né? Algumas coisas você precisa começa a priorizar algumas coisas, né? Mas naquela época era coisa muito louca. Tocava na igreja, aí cuidava da secretaria lá do campo, que aí eu acabei indo para a secretaria lá do campo, lá de missões. Então eu ficava lá na sede lá da igreja. E aí eu fazia missiologia lá, cuidava da teologia aqui. Então e aí fora as células ainda, né? Fora as células, era uma correria muito louca. Mas aí assim, foi um tempo de muito crescimento, de muito aprendizado, né? Sabe, o apóstolo sempre me cita, né? Que eu carregava a pasta dele, era uma honra. Você lembra da época da pastinha marrom, né? Então assim, acompanhei muito, vi muito Deus usar a vida dele, né? Assim como continua usando, mas se tornou uma inspiração para mim. Nossa, sim, com certeza. Você foi uma inspiração para mim também, né? Em tudo que a gente passou, mesmo sendo muito jovem, criança, na verdade, né? Mas mesmo assim decidiu apostar as fichas, né? Que tinha outros jovens ali que você poderia ter investido, e isso reflete na minha vida até hoje. Amém. Né? Tanto questão musical quanto questão da palavra, tudo foram sementes plantadas lá atrás, que graças a Deus sou grato. Você lembra? O pessoal ficava com inveja, né? Eu lembro de ser assim na palavra, né? No seminário, né? Era as perguntas, né? Nas aulas que você fazia, né? Assim, o pessoal falou assim, menino tem 9 anos, né? Porque assim, infelizmente, às vezes as pessoas não dão a atenção devida, né? Estamos numa geração, a gente às vezes conversa, né, sobre isso, tão deficiente na palavra, né? Sabe? Uma geração com tantas crises ideológicas, né? E você se percebe que muito desses problemas, dessas crises ideológicas, é por falta da palavra, né? A palavra é essencial, né? Dentro da nossa profissão de fé, né? Por mais que você tem tantas coisas que você possa ter, né? De você fazer dentro do reino, mas a palavra ela é muito
ele é muito importante. E eu vejo muito isso na sua vida, né? Essa questão das bases, as bases foram muito bem colocadas, Sim. né? Eu lembro da minha primeira ministração no seminário teológico. Lembra? Lembro, acho que tava com 10 anos e chegou no meu dia, porque cada domingo era um que trazia uma palavra. Eu lembro que no sábado à noite... Era no sábado. Lembro que na sexta-feira à noite eu fui na casa da Vivian, né? Vivian, obrigado por isso, né? Sou grato pela sua vida. E aí eu fiz o sermão junto com ela, né? Fiz aquela... O esboço. Fiz o esboço, e aí ela foi me ajudando ali, eu passava a ideia, e nós passamos um tempo ali na casa dela, e fui, ministrei, né? Lembro, foi a primeira vez que eu ministrei, primeira vez já num seminário teológico. Seminário, pressão total. Pressão total, a galera, né, filho do pastor e tal, e eu lembro assim, foi muito bom, foi muito bom. Eu sempre gostei, né, tanto de ver meus pais já em missão, então a gente já estava querendo muito envolvido com questão de igreja, 24 horas, principalmente na Bolívia, né, e depois já dirigindo igrejas aqui quando nós voltamos, então foi algo que já estava já no meu DNA e eu gostava aquilo, né. Verdade. Eu conheço muitos amigos meus, filhos de pastores, que se desviaram na adolescência, na juventude, alguns não conseguiram voltar, né? Infelizmente já partiram, então eu olho assim e agradeço cada pessoa que foi me lapidando, né? Verdade. Eu lembro que quando eu ia pra igreja do Silvina, o Elias falava muito comigo, né? Então já foi essa base. Eu tive diversos mentores, pessoas que me ajudaram, que falavam de Deus, e isso é algo que eu tenho falado muito para os jovens. Nós precisamos ter amigos que nos levem até Jesus. Fora isso, os bastidores, né? Sim. Porque assim, infelizmente, né? Domingo nós estávamos falando, né, sobre quantos escândalos que nós vemos na mídia, né? E de pessoas que eles, enquanto estão... O apóstolo gosta desse tipo de linguagem, né? Enquanto estão no altar, são super-homem, né? Quando desce dali, vira o Lex Luthor. Né? Então, assim, sem demagogia, mas você conviveu com pessoas que no púlpito era uma coisa, em casa... E que gostavam disso, né? A gente era, você lembra? Saía daqui 3 horas da manhã, 6 horas da manhã, a gente tava na oração ali. Então, assim, você cresceu envolvido com isso, né? A Hebron cresceu assim, né? Sim. De pessoas, todos os 12, quando você olha ali para toda a equipe de 12, lá são pessoas apaixonadas pelo Senhor, né? São pessoas apaixonadas, pessoas comprometidas, pessoas que têm uma relação com Deus intensa, né? Então, assim, eu até tava falando com esse casal de discípulos que chegou agora, né? Eu falei, olha, vocês precisam se acostumar com a Hebron, né? Porque é uma relação intensa, né? Sim. Há uma intensidade, né? Que para quem tá chegando, ele é diferente, tem que pegar aquela até pegar o ritmo de palavra, né? Nível de palavra, objetivo da palavra, porque hoje quem é discípulo da Hebron, se às vezes vai visitar alguma igreja ou ver alguma coisa, fala, cara, é diferente. Verdade. Né? Eu entendo isso, foi sempre uma visão da igreja, a gente se basear pela palavra, pregar a palavra, algo que meu pai diz muito, a gente precisa pregar aquilo que a gente vive, né, e viver aquilo que a gente prega. Verdade. Então, nossas bases foram bem sólidas, né, dentro dessa questão e que nos mantém de pé. Eu acredito muito nisso, né? A Hebron, com 15 anos, você vê que a gente não teve períodos de, vai fechar ou aconteceu algo na igreja. A nossa igreja foi sólida, né? 15 anos, com uma base sólida, mesmo nível de palavra, adoração. Então são princípios que estão desde o início e fazem parte do nosso dia a dia até hoje. E de palavra bem fundamentada, bem construída, né? Essa questão o apóstolo Paulo gosta muito dessa linguagem, né? A questão da sã doutrina, né? O apóstolo Paulo diz assim, que nos últimos dias não suportariam a sã doutrina. E eu lembro uma vez a gente conversando sobre isso, o apóstolo, né? Do nível de palavra, né, nosso, né? Assim, sem demagogia, mas
nós não estamos endividados, né? Sim. Nós não... O Senhor fala lá para Ezequiel que quando ele fala para o profeta que falar algo e ele não falar, ele está em pecado. Né? Ou seja, quando Deus te dá uma palavra e você furta da sua geração aquela palavra, você está em pecado. Sim. Então, assim, nós não nos furtamos, né? Essa questão da palavra tem sido... É uma marca na Hebrona, e não uma palavra de achismo, não uma palavra só de reteté, mas uma palavra construída, uma palavra fundamentada, né? Exatamente. Uma palavra sem dívidas, né? Sim. Sem dívidas. E fez a gente crescer muito, né? Uma igreja sólida, né? Que tem aquelas pessoas que ficam falando assim, se você não quer, você precisa melhorar a qualidade da sua grama do que levantar as cercas para as ovelhas não irem embora, né? As pessoas usam muito isso daí. Sim. E graças a Deus a Hebron sempre teve um alimento sólido, né? Uma direção que nos fez chegar onde a gente está hoje, né? Graças a Deus. Verdade. Aquilo que o apóstolo Pedro ele recomenda lá na sua segunda carta, ele diz assim: acrescente à vossa fé a virtude. Virtude lá no grego lá é arete. Arete é você buscar melhorar. Tanto que essa é uma verdade na vida de Pedro, né? Do apóstolo Pedro. Tanto que essa segunda carta de Pedro, demorou muito a ser aceita dentro do cânon do Novo Testamento. Por conta do quê? Do seu grego refinado. Lembremos que ele era um pescador. Então, pense num pescador da atualidade escrevendo para a igreja em inglês. Mas não no inglês agora... Verbo to be. Não to be. My name is the book in the table. Mas escrevendo dentro de um inglês mais erudito. Sim. Seria a segunda carta de Pedro, né? De um grego refinado, organizado, de um grego mais erudito, né? Já fugindo do koiné, né? Que era o grego mais comum, né? Então, a segunda carta de Pedro, ela demora a ser aceita como canônica por conta da excelência. E ele inicia a carta, que esse texto que eu citei está lá no capítulo 1. Ele diz assim: acrescente a vossa fé a virtude, que é a excelência. Sim. É a excelência. E isso faz parte do DNA da Hebron. Quando você olha lá para as bases da Hebron, está no DNA essa busca por excelência. Você vai encontrar essa busca por excelência nos oficiais, na vestimenta dos oficiais, né? Você vai encontrar isso em cada 12, você vai encontrar isso em cada pastor, você vai encontrar isso em cada ministério, seja da música, do ensino, seja do ensino na teologia, seja com as crianças, em cada setor da igreja está no nosso DNA, né? Esse arete, né? De busca por excelência, né? E não só por excelência espiritual, ministerial, né? Você vai ver isso na Hebron, né? Essa busca por excelência também no conhecimento secular também, também, né? Nessa questão do incentivo aos profissionais, aos empresários, né? Aos empreendedores, né? A formação, né? Pra você não se conformar com a sua realidade de hoje, Perfeito. Né? Eu lembro muito, isso que você tá falando, lembro do início da Hebron, né? Meu pai com o Fusca. Lembra do né? Hulk? Era os dois Hulk Fuscão. também. E no começo era o Gasparzinho, né? Não era o Chapolin, era o branco, não era? Isso, era o branco. No começo ninguém tinha carro e a Só gente ele. colocando cones lá, Foi. guardando, falou, isso aqui a gente vai profetizar que a gente tá guardando a vaga do seu carro. Verdade. E hoje nosso ministério... A gente era tido como um louco aqui, Sim, algumas coisas. Meu Deus. Era cada dado profético que a gente fazia, né? E as pessoas não... Achava loucura aquilo, né? Foi algo muito louco. Eu lembro, eu me casei. No 7º mês do casamento,
Deus começou a falar para mim, sai desse serviço. E aí falei com a pastora Karina e nós colocamos o Senhor à prova. A gente tinha ganhado tudo pro casamento. Casamos. Para você que quer casar, você que está namorando aí, você não precisa de dinheiro, você precisa da decisão com a sua... Precisa alinhar. Você ouviu isso, né? Lembra que a gente falava? Sim. Precisa da decisão. Meu pai fala muito isso. Né? Alinhar os dois, olha, a decisão. E aí, nós pedimos um sofá. Falamos, Senhor, então nos dá um sofá. Um sofá assim e tal. E Deus deu. Aí eu pedi a conta. E foi o período que eu fui pastorear lá no DR. Era da Tegman? Na Tegman. Da Tegman. E aí, foi quando eu comprei o Hulk. O Hulk. E aí, ficamos 2 anos lá. Você pregou lá. Preguei. Você era adolescente já nessa época, lembro. né? Você pregou lá, você ia pra lá, pregava, tocava, né, também. Mas era uma época muito louca. Eu tinha o Hulk, o apóstolo com o Chapolin. O Hulk chegava no... Fusca verde, só vermelho, era só Fusca. Você lembra que o apóstolo... Eu lembro que o apóstolo passava assim, nossa, esse Fusca tá bom pra arrumar. Uma vez o Jô... Ô pai, você lembra disso aí? Lembro. O negócio do meu pai era bom pra arrumar, né? Toda vez que ele chegava em casa, não... Cláudio, eu vi um carro, tal, minha mãe, não, mas ele tá bom, não, tá bom pra arrumar, o pessoal achava o pessoal achava a gente uns loucos. Sim. Eram os doidos, que eram com os Fusca. Só o fio da rabiola, eu tinha 25 quilos a menos do que hoje. Meu Deus, era só a cabeça. E todos os Fusca não tinha um inteiro. Era. O meu Fusca, uma porta não abria. O meu era amarrado à porta com cinto de segurança. Meu Deus do céu. Eu lembro... Nossa, falta freio. Faltou freio 2 vezes com o meu. Gasolina era comum já. O pessoal lá da igreja do DR, lembro o Marcelo falou uma vez pra mim assim, pastor, a gente já sabe quando o senhor tá chegando, que ouve o barulho da metralhadora lá do trás, Fusca, que era um escapamento furado. Mas aí o Fusca, a frente deles tinha cedido, né, e tinha furado o tanque de gasolina. Então enchia a garrafa PET e colocava ali na frente ali pra calçar, né. Eu parava no posto, o cara abria, tava aquele monte de garrafa PET assim, calçando o tanque. Mas foi um tempo muito gostoso, Um tempo assim que o Senhor aprimorou muito a nossa fé, né? Eu lembro todos os pastores naquela época. Eram 7 igrejas, né? Lembro. Todos os pastores. Chegou uma época que estavam todos os pastores desempregados. Mas assim, teve um crescimento na igreja. A gente fazia, lembra? Extraordinário. Fazia lá a gente comentava a ceia, né? A ceia era na quadra, que não cabia. Mas assim, era uma prova. A gente estava se achando na visão, né? A gente fazia 3 cultos por dia. Era domingo. Era. De manhã, tarde e à noite. E o da tarde e à noite já emendava, os da semana também. Os da semana também. Eu lembro que lá no DR a gente fazia às 9 da manhã, às 3 da tarde e às 7 da noite. Nossa, que luta que era. A gente jejuava todo dia, era uma coisa assim. A igreja dava R$10 para nós colocarmos de combustível. E aí eu comprava um pão com salsicha para a pastora e eu jejuava o dia inteiro. Aí sempre alguém falou, ô pastor, não sei se é porque eu era tão magrinho naquele dia, vamos jantar lá em casa. Né? Mas assim, foi um tempo de muito crescimento nosso, né? De multiplicação, né? E foi um tempo muito bom. Eu falo que são tempo das vacas magras. Verdade, né? Verdade. É verdade. Mas assim, o Senhor não nos deixou envergonhados, né? Porque assim, você vê que assim, tantas palavras proféticas daquela época, de prosperidade, de crescimento da igreja, as pessoas estão comendo hoje. Sim. Né? As pessoas estão... Quando você vai lá em frente da igreja, você vê aquele mundaréu de carro estacionado lá. Né? Você vê o quantas pessoas... Tem gente que nem vai de carro porque já sabe que... não tem lugar para colocar. Não é? Mas você vê que foram sementes plantadas lá atrás, lá, né? Um fruto claro que acima de tudo daquilo que o Senhor Jesus fez, né? Mas assim, de uma questão de posicionamento da igreja, né? De posicionamento. Porque não era só uma questão de ajuntamento, né? Verdade. Era uma questão de nós levarmos as pessoas a terem um encontro realmente com Jesus. E isso que marcou, né,
a igreja do amor, a igreja que recebe as pessoas bem, né? A igreja da família. Então foi algo que tá nas nossas raízes. Tanto né? que todo final de reunião, lá no início da Hebron, era uma das coisas que quem vinha ficava impactado, né? Todo final das nossas reuniões era como o final das nossas células, né? Sim. Sempre tinha a janta, né? Jantávamos juntos, né? Sempre tinha uma janta ali, tinha uma comida, o pessoal acabava a reunião e o pessoal ficava junto ali. Criou esse hábito, né? Tanto que às vezes acaba a ceia e o pessoal vai comer fora aí, né? Tô sabendo aí. Hoje o pessoal tô sabendo aí. Antes o meu pai, ele profetizava que ia comer um pastel na feira, né? Verdade. E agora que É verdade. E isso hoje a galera depois do culto vai pra shopping, vai pra restaurante. Então, quem chega hoje vê tudo lindo, maravilhoso, mas não sabe Exatamente. quantas sementes plantadas lá atrás, né? Sacrifício de pastores, né? Dos meus pais mesmo. E a gente tá... Eu falo que a gente tem que ser muito grato porque aquilo que a gente está vivendo hoje são as sementes que foram plantadas lá atrás e a gente precisa se preocupar como vai ser o futuro. Que legado. Né? O que a gente está plantando hoje para que lá na frente minha descendência, né? Meu filho, venha a próxima geração, venha ver, né? Como que eles vão nos ver, se nós estamos vendo os nossos antepassados, né, o que eles pagaram o preço, a maneira que eles agirem. Eu me preocupo muito com isso, como a próxima geração vai nos ver hoje. Exatamente. Verdade. Eu estava lendo... deixa eu só ver aqui. Se eu só lembrar que isso é a primeira ou essa segunda Timóteo. Deixa eu falar. Cara, eu gostava muito... Não sei, mostra pra câmera aí. Eu gostava demais, porque a Bíblia é toda pintada, As minhas marcações. Eu não tinha paciência, é laranja, é azul, eu achava muito bonito aquilo. Eu gosto das marcações. Eu tenho umas Bíblias até hoje que tem uns riscos aí de lápis azul, mas eu falei, não dá certo. Cada um tem uma identidade. Eu falei, nossa, eu vou ter que pintar muito a Bíblia, então... Prefiro só circular mesmo, Paulo, o último escrito de Paulo, de discipulado, né, de Paulo, ele escreve para Timóteo, ele diz assim: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. O que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-os a homens fiéis, que sejam idôneos ou preparados, né, prontos, para também ensinarem os outros. Discipulado. Sim. Sabe, essa questão do fortalecimento na graça. Nós precisamos disso, né? A igreja precisa muito disso para deixar um legado, né? Sabe, com tantos modismos que a gente encontra hoje na igreja, né? A igreja precisa se fortificar na graça. É outra característica do DNA da Hebron, né? Uma igreja fortificada na graça, né? Nós viemos de um meio onde... por mais que se fale da graça, mas o juízo sobressai mais do que a graça, né? E a Hebron é outra marca do DNA da Hebron, é essa questão, né, do quanto o Senhor nos fortaleceu na graça, né? Tanto que se tornou conhecido como a igreja do amor, né? A igreja muito mais famílias, passamos por tantos períodos, né? Mas é outra marca da nossa igreja, né? Que era essa questão da graça, uma igreja fortificada na graça. E de uma igreja que cada vez mais tem sido fortalecida no discipulado, né? Nessa questão de formar discípulos, né? De Jesus, né? De termos pessoas que têm um DNA de Jesus, né? Que se pareçam com ele, né? Esperamos deixar esse legado, né? Sim. Eu acho muito importante isso. Quando você lê essas recomendações de Paulo para Timóteo, essas últimas palavras dele para Timóteo, você vai ver que é um desejo, né, de deixar um legado, né? E quando ele encerra, ele diz assim: olha, eu combati um bom combate. Ele está dizendo assim: eu deixei um legado. E um desses legados era Timóteo, né? Era Timóteo. E assim, eu acho que há sempre que eu lembro
desde lá do começo lá da Hebron, e mesmo quando nós éramos do outro ministério, dentro das conversas com o apóstolo, foi algo que eu recebi muito dele, que a gente conversava muito assim, na parte de palavra, né? De deixar esse legado, né? Da importância de trazer, de se fortificar na graça e de deixar um legado, né? A Hebron, ela trabalhou desde o início com isso, né? De deixar um legado, né? E aí sempre se preocupou muito com essa questão da palavra e do crescimento. Isso que Paulo fala a Timóteo também, né? Ser exemplo na fé, no trato, Perfeito. na palavra. Perfeito. E é algo que a gente sempre buscou, né? E eu lembro, meus pais eles usavam muito isso. Não, você é modelo, lembra? Sim. Você é modelo, você precisa Sim. ser modelo. E isso foi trazendo a consciência que nós estávamos construindo algo maior do que nós mesmos. Né? A gente não estava construindo pra gente, mas para toda uma geração Sim. que iria ser alcançada e que ainda vai ser alcançada. Sim. Então é muito importante isso aí que você estava comentando. E isso passa pelas correções dele, né? Eu lembro. Eu lembro, sim. Meu Deus. Você lembra? Meu né? Deus. E assim, é muito importante isso, né? De você ter um mentor, de você ter um líder que cumpre aquilo que diz Provérbios, né? Às vezes aquelas feridas do amigo, né? Que são fiéis, né? Uhum. Mas é melhor, né? Sim. É melhor você ter... É bom você ter um mentor assim que te confronta, porque quer te mostrar um caminho, olha, é aqui que tem que andar. Então, é muito bom. E aí, assim, dentro desse crescimento aí, pastorei lá em Santo André. Fomos lá para Santo André, ficamos lá um tempo lá também. E depois... Fui lá também. Você foi lá, pregou também lá. Você ministrou lá, eu lembro. E foi um tempo também de maravilhoso, né? Dani, Léo, né? Todo o pessoal de lá, o Tony, a Andréia, né? Toda a Débora e o Jean, né? Uhum. O Cleiton e a Grazi, um pessoal que tem um carinho muito grande até hoje, né? Muito grande. Né? Foi um período muito bom. E teve o período da faculdade, né? Sim. Aí... Então hoje o bispo é nosso diretor, nosso líder do ensino, né? Do nosso ministério, o seminário teológico. Verdade. Né? Toda a parte de ensino é o bispo que cuida hoje do nosso ministério. Tanto que não tinha outra pessoa que tipo, teria, vamos dizer assim, seria preparado. Eu acredito que nós somos uma igreja de honra também, né? Que honra... Sim. Aqueles que se dedicaram, que pagaram o preço e não tinha outra pessoa melhor para colocar do que você nessa questão de ensino, pela sua dedicação, pelo seu zelo, pela palavra, né? E aí, estamos na segunda turma. Segunda turma no seminário teológico agora. Teológico, você aí, turma, ó. A propaganda, ó. Já começou lá, né, a propaganda. Hoje, também, além dessas formações... Verdade. Advogado. É verdade, me sinto muito privilegiado assim com quando eu o Guilherme fez, né, Guilherme? Que está aqui nos bastidores aqui, né, formado lá, né, no seminário teológico. E quando eu vejo, né, quando eu ouço, né, qualquer um dos que já foram alunos ali, fico muito feliz, né? É algo assim que você passou por isso. É um crescimento ali, é algo paulatino, né? É dose a dose, né? É tanque a tanque, né? Então, assim, quando eu vejo, pessoal, o crescimento, né, de cada um dos pastores, assim, com relação à palavra, cada um dos alunos, cada um daqueles que estão engajados, né, nos mais diversos setores da igreja, né, e que têm sido adicionados na palavra, né? Sim. O pastor é professor lá também no seminário, né, teológico também. O apóstolo também dá aula lá. Já fica a dica aí para quem é aluno, né? Então, assim, é mais uma das áreas que estão voltadas dentro daquilo que nós estamos falando, dessa busca por excelência, né? Fora as outras ferramentas, né,
de crescimento aí, né, dentro da escola de líderes, que agora estamos nesse processo de transição para a Escola da Fé. Então, assim como cada oficina, cada seminário, em cada uma dessas ferramentas que o Senhor nos dá, né, voltadas à palavra, sempre está ali o DNA da excelência, né? Sempre da busca por excelência, né? Logo, acredito que nós teremos muitas outras pessoas que estarão preparadas para o ensino, para tantos setores, né? Assim como houve essa ultrapassagem musical, com certeza. Sabe, eu lembro que uma vez um amigo disse assim, uma das verdades, não foi nem um amigo, né? Foi o Marcos Witt, no livro que ele escreve falando para os músicos, ele diz assim, o tema do livro é o que fazemos com esses músicos. Em um dos capítulos lá ele coloca o seguinte, você um dia encontrará alguém que toca melhor que você, sempre você encontra. Então, é igual em todas as áreas da nossa vida, né? E eu acredito que a Hebron trabalha para isso, o apóstolo trabalha para formar pessoas melhores do que ele. Sim. O seminário teológico, a busca é ter professores melhores do que aquele que está dando aula naquele tempo presente, né? Porque, com certeza, dessa geração vai se levantar, daqui a alguns anos aí nós vamos ter muitos professores que estarão anos-luz sobre mim, né? Ou sobre você, ou sobre o apóstolo, sobre nós. Né? E isso é importante, né? Isso é muito importante. Mas fica o convite, né? Você que não é aluno, fica o convite de ir lá degustar uma aula, né? Deixe seu comentário aí, já entre em contato. Com certeza. E o direito, eu fui pro direito por conta disso, né? Por conta da teologia, né? Porque o direito está muito conectado com a teologia, né? Ele emerge da teologia, né? O direito ele é filho da teologia. A teologia é a mãe de todas as ciências, né? Mas aí por a questão profissional, eu preciso, né, dessa questão. Eu trabalho como motorista, né, no ônibus. O tempo está passando, já não tenho mais aquele vigor dos 20 anos de dormir meia-noite, levantar 2h30 da manhã e tá tudo bem, não dá mais. Tava falando para a pastora, né, que meu olho tá dando uns tchuc, ela falou, isso aí é estresse, é sono, né? Já não tenho mais os 20 anos, né? Sim, sim. Então, assim, eu preciso de melhorar essa área, né? Eu fui para o direito por causa disso, né? Então, assim, o Senhor me abençoou, né? Me formei em 2019, passei na OAB agora no início do ano, estamos aí já exercendo, já devagarinho, e o Senhor está dando vitória, e as coisas estão acontecendo. Sim. Se precisar de advogado... Se precisar, Ivo Silveira. Eu posso ser seu advogado. Bispo, obrigado, né, por esse tempo que a gente teve aqui. É claro que tem muitas outras histórias, porém a gente tem que dar uma ajustada. Mas assim, é uma honra ter você com a gente, né? Tudo que o senhor representa, né, para Hebron, em cada etapa do nosso ministério e, como você disse, para as próximas gerações. Um dos crescimentos da minha rede, né, da minha célula, foi justamente isso, de jovens que estavam inseridos na palavra. Sim. Né, da galera que está mais antiga, todos são formados, né, no seminário teológico. É verdade, né? Tem um outro ali que falta terminar, que começou a trabalhar e não dava mais para ir, mas 90% da galera que estava na época da primeira turma, todos são formados. Eu lembro teve um período da turma lá que tinha... Gui tá aqui. Tinha uma galera, né, que era de lá, que... Adolescente, né? Isso é muito bom. Isso é muito bom e muito bom estar aqui, foi muito bom estar com vocês aqui e assim, fico muito feliz de te ver assim, né, sabe, assim como também acredito também que o Jô também, sim, né, eu acredito muito nisso, né, assim como o Ramon, eu olho para o Ramon,
o Ramon tem o nome do nosso patriarca Abraão, né? Aham. Né? Deus mudou o nome de Abraão, tirou o nome dele de Abrão e colocou o nome dele de Ramon, né? Avramon, né? Que é Abraão, Sim. né? Deus colocou Ramon na vida de Abraão, de Abrão ainda, né? E tornou ele, mudou o nome dele para ele deixar de ser um homem comum e se tornou um pai de multidões, né? E assim como aconteceu com Ramon, né? Na tua vida, né? Sim. O Ramon mudou a sua vida também, eu acompanhei isso. E eu lembro que esse nome já andava comigo, ó, muito antes. Você sabia disso, que o nome de Abraão é Avramon? Não, dessa daí eu tô pegando. Você tá ligado o nome ali. Ramon, ele significa aquele que protege com conselhos, né? Aquele que dá sábios conselhos. Então é um discipulador já. Então, porque assim, o nome de Abraão, né, esse Avraham é uma junção de Av e Ramon, de duas palavras hebraicas, que torna, que vai falar de pai de multidões. Maravilha. Avraham. E fico muito feliz mais uma vez de estar aqui com vocês, né? E vamos chamar feliz outras vezes também, né? Pra gente entrar em outros assuntos. Vamos, né, vamos marcar um pra gente ter um de teologia, pra gente... Exatamente. É legal. E aí, ó, se você quiser que a gente crie um outro espaço, um teologando, né? Na mesa com os pastores, falando sobre a palavra, temas assim específicos, já deixa no comentário aí, que quem sabe a gente cria também, né? Com certeza. Além desse podcast, um outro... Certamente. Sim. Quero deixar também aqui um abraço à pastora Pamela, né? Que está nos bastidores aí também. Nossos apóstolos, apóstolo Romildo, apóstola Cláudia. E um beijo no seu coração aí, que Deus te abençoe. E foi muito bom estar aqui com vocês aí nesse bate-papo aí. Foi muito bom, então, foi legal aí de compartilhar um pouco. Tenho certeza que vai crescer muito ainda, né? Ministério de Ensino na Hebron, como já tem crescido. Né? Na tua rede também, Rede Manassés. É isso que eu falo. Né? Ora pela Rede Manassés. Amém. Estaremos orando para que Deus desafio possa multiplicar, crescer, né? E que o Senhor possa realizar os desejos do teu coração, né? Amém. Eu creio nisso, que a gente está numa época muito boa, né? Onde nós estamos vendo o agir de Deus no nosso meio, e eu acredito que tem grandes coisas ainda o Senhor quer realizar através da tua vida, da tua família, né? Pastora Karina também, né? Que faz parte também do seminário teológico, né? Toda a direção ali. Que o Senhor possa abençoar vocês. Mais uma vez, obrigado, né? Por tudo que você fez e ainda faz. Amém. Né? Estamos aí, né? Trabalhando ativamente faz para minha casa, para minha família, para o meu ministério. Eu tô na expectativa daquilo que Deus vai fazer ainda. Estou muito feliz, né? Onde que nós estamos hoje é onde Deus vai nos levar, porque eu creio nisso. Amém? Mais uma vez, obrigado. E vamos ver os próximos. Deixa aí no comentário se você quiser, né? A gente trazer uns assuntos polêmicos. Não, meu Deus do céu. Não, mas obrigado, Bispo. Foi legal bate-papo aí. Você que curtiu esse podcast aí, curta o vídeo, compartilha, deixa o seu comentário com pessoas que você quer ver aqui, assuntos que você quer que traz também. Eu acredito que esse papo foi edificante para você e a gente se vê no próximo episódio. Deus abençoe.